Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio dividir esse momento com você que curte o programa, que acompanha o programa, que participa do programa, né? Construindo, ajudando aqui na construção teológica que o Vejam Só se propõe a fazer. Por isso, seja muito bem-vindo. Hoje, uma edição imperdível. Tá demais, fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Bom, e para não ficar aqui perdendo tempo, já vou apresentar os meus convidados e, na sequência, colocar o tema aí que nós vamos debater para a gente começar a nossa conversa. Com muita alegria, não dá nem para falar que a gente recebe, né, Thomas? Porque ele já é de casa, né? Mas hoje ele está aqui numa função diferente. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe o reverendo Heber Cocarelli, professor de teologia, apresentador, jornalista, escritor. O pessoal deu o currículo aqui, Heber, mas não vai dar para ler tudo, senão vai acabar o programa. Até parece. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, reverendo. Paz e graça, Zeca. É um privilégio estar aqui pela primeira vez, e provavelmente a última, em que eu vou ser debatedor. Não fala assim, Heber, que daí a audiência já ficou alegre e já fica triste. Por quê? Não, calma, você nem debateu ainda. Calma. Deixa para falar depois. Tá bom. Vamos devagar. Muda a expectativa quando troca a poltrona? Total e completamente. Uma coisa é ser pedra, outra é ser vidraça, né? Ué, antes de apresentar o nosso outro convidado aqui, que vai nos ajudar também nessa caminhada, a gente sempre brinca aqui que você não sabe nunca as respostas dos temas que a gente traz, né? Mas hoje você veio preparado. Você sabe hoje, né? Hoje eu sei. Ah, então tá bom. Então você fica ligadinho aí que hoje você vai ver e vai descobrir a opinião do reverendo Heber sobre o tema que nós vamos tratar. E olha, um tema polêmico, espinhoso. Não vai ter vida fácil mesmo, não. Ah, eu sei. Não vai ter vida fácil, mas você vai curtir demais, tenho certeza. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho de estar aqui no Vejam Só e, obviamente, nos ajudar, compartilhando um pouquinho, né? Do muito que Deus tem derramado na sua vida, conosco, com a nossa audiência também. A gente fica muito feliz. Vai ser bênção. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor Walter Regiani, ele que é ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Pastor Walter, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Graça e paz. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de retornar aqui, né, pela segunda vez. E um privilégio aí estar, não debatendo, mas conversando com o reverendo Heber. Pastor Walter, não amacia não, pastor Walter. Não. Que nós te escolhemos porque você é incisivo. Mas calma, no assunto, não... Ah, tá bom, então tá bom. Não no relacionamento. A gente vai manter a fraternidade, né? Não, isso sim, isso sim. Então, eu estava brincando lá com o reverendo Heber lá, que eu aceitar esse convite, eu não sei se é coragem ou irresponsabilidade. E eu estava falando para ele também, assim, do privilégio que é participar desse programa, sabe por quê? Porque toda a reforma protestante, ela nasceu baseada nos debates. As 95 teses de Lutero eram 95 proposições para debate. E hoje a gente vê uma resistência de algumas pessoas em debater e a aversão que algumas pessoas têm em relação ao debate, de ouvir debate, tá? E é no debate que você consegue esclarecer as ideias. Não é porque você está debatendo que você vai atacar a outra pessoa. Você ataca as ideias, você ataca os pontos contraditórios, não a pessoa. Exatamente. Você pode debater e manter a amizade, manter o respeito, porque a gente não vem aqui para vencer o debate. A gente vem para esclarecer os nossos pontos de vista. Perfeito. Para a gente começar, eu vou pedir as informações da igreja rapidinho. Por favor, pastor. A Igreja Batista Reformada de São Paulo, ela fica lá em frente ao obelisco do Museu do Ipiranga, lá na rua Vasconcelos Drummond 203. E nós temos aí mais 8 igrejas co-irmãs. É só entrar lá no Google, no YouTube e colocar lá Igreja Batista Reformada. Vai localizar as informações. Boa. Inclusive, nós deixamos aí à sua disposição. Apareceu, né, enquanto os convidados falavam, os contatos que eles deixaram para você. E serve para você, obviamente, conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão, das igrejas também, e do reverendo Heber. E se você quiser entrar em contato, conhecer o ministério, o trabalho, as instituições onde o irmão dá aula, também está tudo lá para você. E se você não anotou, passou rápido aí, não deu tempo, vai no perfil oficial do programa, no @programa Vejam Só, que lá você vai localizar tudo fixado para você, tá bom? Tudo certinho, é só você clicar que
você já vai ser direcionado para as devidas páginas, tá bom? Vamos lá, vamos colocar o tema aí na tela agora? E, como eu falei no começo, é um tema espinhoso, é um tema que já foi debatido aqui no Vejam Só algumas vezes, mas é muito difícil a gente chegar a um consenso. E vou ser ousado em dizer aqui que a maioria das denominações ainda fica dividida quando esse tema surge nas discussões. E a pergunta é, o pastorado feminino é bíblico? A Bíblia ensina, autoriza? Se não autoriza, fala que não pode ter, não fala nada? Nós vamos tentar avançar um pouquinho mais nesse debate. Nós vamos começar naquela forma que você já conhece. Os convidados vão dar a introdução, respondendo a nossa pergunta, o caminho que eles vão seguir durante o debate. Depois, na sequência, você participa também respondendo a nossa enquete. Reverendo Heber, o irmão vai ter o privilégio de começar, depois o pastor Walter vai fazer as contribuições iniciais também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Então, Zeca, isso que eu estou fazendo aqui hoje é a realização de um sonho. Muita gente, o pastor Jamierson, por exemplo, já me pediu várias vezes, não, deixa eu ser o mediador, você vai ser o debatedor. Não, eu prefiro o Zeca, né? Porque ele, inclusive, é da casa. Agora, o meu sonho é o seguinte, quando esse tema foi pautado inúmeras vezes ao longo do Vejam Só Debates, eu sentia a falta, mesmo no lado que eu vou defender hoje, que é o lado em que a Bíblia não proíbe a mulher de ser pastora, a ausência de uma argumentação mais robusta e mais coerente, não apenas com as Escrituras em si, mas com os tempos em que nós vivemos. Já vou alertando, não estou mudando a Bíblia, não creio que a Bíblia precisa ser modificada em nada, nem revisada, nada disso. Do jeito que ela está, ela não proíbe o pastorado feito pelas mulheres. Ela tem recomendações, assim como tem para o pastorado masculino também, né? O que acontece e o que eu me proponho a fazer é propor uma leitura mais despida das lentes preconceituosas, talvez a palavra preconceito seja muito forte, mas das lentes condicionadas ao longo da cultura evangélica, e uma leitura mais atenta do que exatamente o texto apostólico preceitua. E aí eu entendo que nós vamos chegar à conclusão de que toda essa proibição e toda essa restrição que se faz ao papel feminino dentro da igreja é não apenas injusta, mas antibíblica. E já vou adiantar uma coisa que eu tenho dito nos programas. Eu fui ardoroso combatente da ordenação feminina. Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e a IPI, durante muito tempo, lutou para que houvesse permissão para presbíteras e pastoras. Eu era um dos principais oponentes ao longo do tempo. E isso me fez estudar o tema, e eu percebi que eu estava enganado. E Deus me deu o grande privilégio de participar como representante do meu presbitério do Supremo Concílio, que modificou isso e autorizou a ordenação feminina, tanto de presbíteras quanto de pastoras. E eu estava lá, e eu me manifestei, votando a favor e explicando por que eu tinha mudado de opinião. E foi muito gratificante ver algumas irmãs muito humildemente me procurar depois da reunião e falou, reverendo, foi assim, muito tocante, muito emocionante ver o seu depoimento de como Deus aclarou a sua mente. Até hoje existe muita oposição, sim, mesmo na IPI, né? Em relação à ordenação feminina, e eu espero que a minha contribuição aqui hoje possa ser na direção de alargar os nossos horizontes. Lembra o ano desse Supremo Concílio? Não da lembro. IPI? Não deve ter muito tempo atrás, não, né? Porque são... tem mais de 20 anos. É recente. Se a gente pensar no tempo da história, é recente. Agora, uma outra observação. Essa é uma briga que a hermenêutica tem de você fazer uma leitura bíblica sem pressuposto. O quanto isso é possível, Heber? É impossível. Então. Porém, é necessário, qualquer professor de hermenêutica vai dizer isso, que ler a Bíblia sem pressupostos é impossível.
para começo de conversa, você tem que ter o pressuposto de que aquela é a regra infalível e única de fé e prática. Isso é o pressuposto. Não, esse deveria ser o pressuposto elementar. Mas, infelizmente, a gente vai com outros. E você, na sua explicação, eu achei fundamental isso. É você ler a Bíblia despido disso. Então, você da dogmática, por exemplo. Você precisa tirar as sandálias dos pés para pisar na Terra Santa, que é a palavra de Deus. Isso é, na minha opinião, o exercício mais difícil, especialmente para quem estuda teologia. Porque a gente é muito influenciado pelo orgulho, que é o pecado de Satanás. Sem dúvida. E via de regra, a gente vai ao texto bíblico para tentar justificar aquilo que a gente já acredita. A dogmática, a regra, né? Então, você tem a regra já, depois você vai lá. Não é fácil. Esse exercício aí, de fato, não é fácil. Mas, pastor, quero ouvir o irmão também. Vamos lá. O que o irmão vai defender e como responde a nossa pergunta? Bem, antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Claro, por favor. 4 pastores que me ajudaram aí com subsídios, direto ou indiretamente, né? Uhum. O pastor Mocelin, o pastor Anderson Silva, o pastor Renato Vargens e o Augusto Nicodemos, que, direto ou indiretamente, nos ajudaram aí com subsídios para defender as teses aí que eu defendo. Eu gostaria de esclarecer que eu não vim aqui para falar mal de mulher. Eu não vim para aqui para falar mal de mulher. Pelo contrário, vim falar bem de mulher. Mas eu já não poderia falar a mesma coisa a respeito dos homens. Eu não vim aqui para falar bem dos homens. Sim. Eu entendo que a Bíblia ela é muito clara na proibição de mulher ensinar aos homens. A mulher ensinar homens. A mulher ela pode exercer um pastorado? Ela pode. Ela pode. Mas, como o próprio reverendo Weber falou, tem restrições tanto ao papel da mulher, como há restrições ao papel do homem também. Nisso nós estamos concordes. Porque é o seguinte, os homens, eles têm se omitido em alguns aspectos no exercício do ministério pastoral, e eles têm exacerbado em outros, ido além do papel deles como pastores. Porque, primeiro, que pastor não é cargo e pastor não é título. Pastor é um dom que é exercido para o crescimento, para o benefício da igreja. E muitos pastores, eles exercem isso com mão forte, eles exercem isso com excesso de autoridade, como se eles fossem ungidos do Senhor. Eles pegam aquele texto lá que Davi fala, que ele não coloca a mão, e ele se julga o ungido do Senhor, e não admite que ninguém contrarie ele como se ele fosse o dono da igreja, e ele não admite ser tratado como qualquer outra pessoa dentro da igreja, no tratamento assim. Ele exige ser tratado pelo título dele. Quantas vezes a gente vê isso? Né? Então, os homens, eles erram nisso e erram demais na omissão do papel que Deus deu para os homens. Então, porque os homens, eles se omitem no papel dele, ou eles vão além do papel deles, deu oportunidade para que as mulheres assumissem funções que também não são delas. E eu quero dizer uma coisa. Antes do surgimento do movimento feminista, em 1850, isso não estava em discussão em nenhuma parte do mundo. E no Brasil, se nós pegarmos um pouco antes dos anos 70, também isso não estava em discussão em nenhuma parte do mundo. Mas no decorrer do debate eu vou trazer novos elementos. Sim, muito boa essa observação, principalmente da questão da omissão, e aí eu também concordo. Nessa, de fato, a gente tem que concordar. Os homens realmente têm deixado de lado. E aí as mulheres vão ganhando espaço, às vezes até para que o trabalho também não pare, né? Bom, mas aí é outro aspecto do debate. Vamos colocar na tela aí a nossa enquete, que você acessa sempre lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Já aparece aqui, ó. Tá aí para você. Acessa. Lá você tem toda a comunicação com o Vejam Só. Põe na tela aí, por favor, a nossa enquete, que você que nos assiste vai votar, vai participar e vai nos ajudar aqui. Olha lá.
papel das mulheres na liderança eclesiástica. Nós demos 3 opções para você. Primeira delas, igualdade de oportunidade, ou seja, as mulheres devem ter oportunidade assim como os homens têm. Então, na liderança, no pastorado, tem tudo lá. Segunda opção, restrito aos homens. Só o homem pode. E a última opção é não sei, ainda estou em dúvida. Que hoje eu não posso falar que é a opção Heber Cocarelli, porque hoje ele sabe. Mas daí, se você não sabe, você vai lá. Ó, não sei, ainda tenho dúvida, tenho questionamentos. E é óbvio, tá, meus irmãos, vocês que nos acompanham, que nós estamos falando aqui, a nossa ideia é procurar aquilo que a Bíblia fala sobre o tema. Qual é a resposta bíblica sobre o tema, tá bom? E é isso que nós vamos aprofundar aqui. É claro que, como o Heber falou, o pastor Walter também falou, a gente tem a questão social que interfere nisso também. Um apresentou um aspecto positivo, o outro apresentou um aspecto negativo. Nós vamos falar disso também. Mas, Heber, já vou voltar a palavra ao irmão, porque você foi incisivo na sua fala inicial, dizendo o seguinte, que a Bíblia não proíbe. Bom, e é por aí que eu quero começar. Eu quero que você mostre pra gente isso daí. Porque o outro lado aqui, eu já até sei o texto que ele vai colocar aqui para falar que a Bíblia proíbe. Eu também sei. A questão é a seguinte, eu vou começar o debate fazendo 2 colocações. A primeira delas é, um dos grandes erros que todos nós cometemos é procurar respostas teológicas ou propostas teológicas ou bíblicas para as demandas do tempo, como se o nosso comportamento, a nossa fé e a nossa crença fossem pautadas pelo mundo. Então, aquilo que o pastor Walter falou é uma grande verdade. Ninguém pensava em liderança eclesiástica feminina antes do advento do movimento feminista. E aqui no Brasil, como a gente está sempre muito atrasado, só depois dos anos 70, né, com a revolução sexual e tudo mais, é que houve um pensamento a respeito disso. Embora, obviamente, houvesse aqui e ali no mundo manifestações de liderança feminina. A igreja, hoje conhecida como a Igreja do Evangelho Quadrangular, que no Brasil começou como a Cruzada Nacional de Evangelização, ela foi fundada nos Estados Unidos por Aimee McPherson, uma mulher, aliás, de vida bastante controvertida, mas fundou uma igreja que é o fenômeno no Brasil e no mundo. Ela tinha dom de cura e ela começou com o movimento de tendas e tal. Então, isso é bem antes de 1970. Né? Uhum. Agora, então, nós não deveríamos tratar da questão do Ministério Feminino porque o movimento feminista inquire a respeito, ou nos incomoda. Assim como nós não deveríamos também recrudescer o nosso discurso ou elaborar o nosso discurso a respeito da sexualidade por conta das demandas do mundo em relação à sexualidade. De jeito nenhum. Isso não é ser sal da terra e luz do mundo, é ser espelho. Tudo bem, um espelho que reflete o que Deus pensa a respeito dessas demandas, mas reflete porque as demandas existem. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos tomar a iniciativa. E já foi assim. Hoje, no Brasil, existe, inclusive, a nossa menina lá em casa está estudando uma matéria, né? Democracia e liberdade. Bem nova, o novo ensino médio. Uhum. Né? É por causa das coisas do governo anterior e tal. Então, sim, vamos discutir a democracia. Tá bom. A democracia foi inventada pelos reformados. Uhum. Foi Calvino que começou com esse negócio de eleger os oficiais da igreja. Entendeu? Aí sim, aí nós estamos sendo sal, nós estamos ensinando o mundo. É assim que deveria funcionar a vida, é assim que Deus estabeleceu. Inclusive em relação ao papel da mulher, tanto no lar quanto na igreja, em qualquer lugar, e em relação à sexualidade, que não é o nosso foco hoje aqui. Então, eu começo dizendo isso. E eu vou fazer o seguinte. O pastor Walter, ele usou uma frase que eu não usaria. Ele disse assim, a Bíblia é clara em relação à proibição de a mulher ensinar homens. Uhum. Essa frase me incomoda desde os tempos de seminarista. Eu sou presbiteriano, né, presbiteriano independente, mas eu tenho, e nunca escondi de ninguém, muito menos do meu concílio,
severíssimas dúvidas a respeito da clareza bíblica em relação ao batismo infantil. No Manual de Ofícios Religiosos da IPI, que é espelho, ou era, né? Na época que eu fui ordenado em 1981. Ele era espelho do Manual de Ofícios Religiosos da Igreja Presbiteriana do Brasil, de onde nós saímos em 1903. E lá dizia que o batismo infantil era ensino claro das Escrituras. No meu exame eu falei, olha, eu não concordo com essa frase. Se a Bíblia ensina o batismo infantil, isso não está claro. Aliás, essa frase é de uma agressividade muito violenta quanto aos nossos irmãos anti-pedobatistas. Se me pedirem, eu explico. E defendo o batismo infantil teologicamente e historicamente. Isso é fácil, moleza, teologia da aliança. Acabou. Não tem problema nenhum. Mas dizer que a Bíblia ensina claramente... não, aí não. Assim como eu digo... Vamos debater isso. Eu vou passar a palavra para o senhor agora. Eu quero que o senhor mostre onde está a clareza bíblica de que as mulheres não podem ensinar os homens. Bom, você já sabe o texto que eu vou usar. Vamos lá. É que eu quero destacar alguns aspectos do texto. Primeiro, 1 Coríntios 14. Eu vou ler aqui de 33 ao 38, pulando alguns versículos aqui para não ser... E chamar atenção para dois aspectos dele. Vamos lá. E depois vou ler Timóteo e vou chamar também atenção para dois aspectos. Vamos lá. 1 Coríntios 14, de 33 a 38. Eu vou pular aqui, não vou ler ele completo, assim. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, para quem que é essa ordem? As pessoas falam assim, não, isso daí é para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto as mulheres estavam interrompendo. Não, ele inicia falando assim, como em todas as igrejas dos santos. Para quem é? Para todas as igrejas dos santos. De todas as épocas. Ué, se não for... Não sei, estou perguntando. Sim, claro. Para todas. Sim, porque eu vou falar daqui a pouquinho por quê. Então, para todas as igrejas, é abrangente. Segundo aspecto que eu quero chamar a atenção. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Porque as pessoas falam assim, não, porque Paulo era machista, porque Paulo era preconceituoso e não sei o que lá, e papapá. Então, ele esclarece aqui. É Cristo. Isso daqui são ordens de Cristo. Está bem claro. Agora vamos lá para o texto de Timóteo. Eu quero chamar atenção também para dois aspectos. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanece em fé e amor e santificação com bom senso. Então, nesse texto, eu gostaria de destacar a razão da ordem. Então, aqui, ele fala dois aspectos. Primeiro, que Adão foi formado primeiro e não Eva. O homem foi formado primeiro e não a mulher. A mulher foi formada por causa do homem, não o homem formado por causa da mulher. E o segundo aspecto é que quem foi iludida foi a mulher e não o homem. Ele diz claramente aqui. E Adão não foi iludido, ele não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, os dois aspectos que ele chama atenção aqui
o porquê da ordem, eles são atemporais e aculturais. Então não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com tempos modernos, a Bíblia não precisa ser reescrita. O pastor falou isso, Sim, que ele não defende que a Bíblia seja reescrita. Então, não é. Os aspectos são atemporais e aculturais. Antes da lei, tem a ver lá com o Éden, tem a ver com a criação, tem a ver com a queda. Então, é por isso que esse daqui é um mandamento eterno. Enquanto houver mundo, houver igreja, houver a igreja dos santos, isso daqui precisa ser observado. E aí, ficou satisfeito com a resposta? Muito. Era exatamente o que eu esperava. O aluno volta e tirou nota 10. boa. Aí. Essa é exatamente a leitura condicionada que todos nós temos. Inclusive, eu tive durante muito tempo mesmo. Eu sou idoso. Eu estou com 67 anos. Né? E durante boa parte do meu ministério, eu fui contrário à ordenação feminina exatamente por esses argumentos que o reverendo Walter usou. Porém, ao longo do tempo, orando muito, pedindo esclarecimento a Deus, e como eu sou meio burro, eu levei muito tempo para enxergar as coisas sem as escamas da cultura, do preconceito ou dos pressupostos que muitas vezes atrapalham. Vamos lá. Vamos começar com 1 Coríntios 14, tá? Eu concordo plenamente com o pastor Walter, isso vale para todas as igrejas, e o que Paulo está escrevendo, isso aqui não é para ser debatido nem discutido, né? É para ser acatado, como se deve fazer em qualquer lugar onde existam profetas ou gente espiritual realmente de Deus. Perfeito. E o que é que Paulo está falando? A questão é, nós estamos reduzindo o ensinamento de Paulo a mulheres têm que ser sujeitas aos homens. E quando você vai para o texto de Timóteo, que daqui a pouco eu vou abordar, elas têm que ser sujeitas aos homens por razões de limitação intelectual. A mulher foi enganada, o homem é mais esperto. Então a mulher fique quieta e se sujeite ao homem. Isso nunca foi vontade de Deus e não é isso que está escrito na Bíblia. Eu já vou abordar aqui de onde eu tirei essas ideias. Muito tempo depois de eu ter mudado de opinião e ser favorável à ordenação feminina, muito tempo depois, eu encontrei esse livro que, na minha opinião, em português, é o melhor tratado por ser mais claro, simples para qualquer pessoa. Ele não é um tratado teológico. É esse livro aqui, de um autor muito polêmico, A Questão Feminina, de Kenneth Hagin. Eu também fiz a mesma cara. Eu não sabia, não conhecia. Eu tive que revisar esse livro, porque eu trabalho na Graça Editorial, né? E quando eu revisei, falei, uau, o Kenneth Hagin não fala só de cura, nem de vida vitoriosa o tempo inteiro. Ele foi, e é um livro muito bom, muito bom. Um livretinho para qualquer pessoa, né? E aqui ele chama atenção para uma questão muito interessante. No original grego, você tem o termo guiné para falar de mulher. Uhum. Porém, se você fala de mulheres e homens, mas o contexto deixa muito claro, e eu vou mostrar isso para você, que ele está falando de esposas e maridos. É diferente. Ou você vai dizer para mim que o desejo de Deus é que as mulheres sejam submissas a todos os homens. Ela é mulher, ela tem que ser submissa a qualquer homem. De jeito nenhum. Nunca. A mulher só é submissa ao pai, quando solteira, e ao marido, quando casada. A mais ninguém. E Paulo está falando de esposas e maridos aqui, eu vou deixar isso bem claro. Vamos lá.
As mulheres estejam, 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. A lei ordena que as mulheres se sujeitem a quem? Aos maridos. Aos maridos. Se você trocar a palavra mulheres por esposas, fica muito mais fácil de entender que é exatamente o que o sentido do texto quer indicar. As mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas ao marido, como também ordena a lei. Ou as esposas estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. A palavra original de marido aqui no grego não é marido, é homem. É homem. Então, por acaso, Deus está dizendo, a mulher não fale na igreja e em casa pergunte para um homem, como se o homem soubesse? Não. E a sujeição, que está muito clara aqui, a lei ordena que sejam sujeitas. A quem? Ao marido, a quem ela vai perguntar em casa. Certo? Esse é o primeiro ponto. Paulo está falando de mulheres casadas que ficavam atormentando os maridos por causa do costume antigo da sinagoga, onde elas não tinham espaço, na igreja elas têm, né? E ficavam interrompendo o marido. Outra coisa, o texto tem uma frase que ninguém nunca lembra. Ele diz assim, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque... Por que ela tem que fazer isso? Porque é indecente, né? Na versão que o pastor usou, a palavra aparece, não é indecente. Vergonhoso. Porque é vergonhoso as mulheres falem na igreja. Tá. Essa é uma razão interessante. E eu pergunto, por acaso é indecente ou vergonhoso a uma mulher falar em público hoje? Se é indecente a mulher falar na igreja, por que nós deixamos mulheres dando aula para criança e mulheres? Vamos lá, pastor. Faça os comentários em cima desse aspecto do texto de 1 Coríntios, depois o Weber fala do texto de Timóteo. O próprio texto lá que eu citei está falando que esses mandamentos eles são aculturais e atemporais. Então, outro aspecto aí do texto é que dentro da criação é um papel de submissão. Veja só, não é hierarquia. Eu vou dar um exemplo. Você está na direção desse programa, ok? Ok. Então, tanto eu como o pastor Heber, nós estamos sujeitos a você. Não significa que hierarquicamente você é superior a ele, mas o papel que você está exercendo agora, você tem autoridade sobre ele. É como se a igreja estivesse ensinando Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer que assim como a mulher deve estar sujeita ao marido, a igreja está sujeita a Cristo. Então, quando a mulher ensina ao marido, ensina ao homem, é como se a igreja estivesse ensinando Cristo. E um detalhe importante aí. Se fosse uma questão só de matrimonial, não estaria colocando aí a igreja. E respondendo ao pastor, Paulo vai falar sobre Timóteo, né? Que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mulheres mais novas, né? O mundo tem 7 bilhões de pessoas e pelo menos 5 bilhões são mulheres e crianças. Então a mulher, ela tem 5 bilhões de pessoas que ela pode exercer o ministério pastoral. Não ordenado. Não subir em cima do púlpito e ensinar homens, porque isso é terminante proibido. Mas a mulher tem um espaço para a sua atuação no evangelho e ministerial quase que infindável. Não precisa brigar por um espaço que é proibido dela exercer. Porque é o seguinte, a mulher, ela fica vulnerável quando ela está à frente. No local onde tem homens. Porque o homem, ele é atraído pela vista. O pastor Walter está galhardamente
defendendo os pontos de vista sempre tradicionais, né? E ele tem todo o amparo histórico, porque há de se reconhecer que a liderança feminina na igreja é uma novidade, não é? Em termos de história, é uma novidade. Quanto a isso, não há dúvida. Então, ele tem todo o amparo histórico. O meu desafio é que nós nos despamos ou descalcemos os nossos pés de toda essa herança histórica, não necessariamente lastreada em proibições dadas por Deus. É isso que eu quero ressaltar. Veja, o texto de Timóteo, que é, obviamente, e de longe, o texto mais complicado, mais difícil em relação a esse assunto para quem defende a ordenação feminina. É o texto de Timóteo. E vou contar aqui uma fofoca. Quando eu não comecei na televisão, comecei no rádio, né? Não era a nossa rádio na época, era a Rádio Ômega. Eu me lembro que fizemos um debate sobre ordenação feminina no rádio, era Ômega em Debate, o programa. E foi uma pastora, defendeu, obviamente, né, o Ministério Feminino. E aí eu falei, no próximo bloco, né, nós vamos ouvir a irmã falar a respeito de 1 Timóteo 2, de 11 a 15 e tal, onde está lá Paulo dizendo da restrição à mulher porque ela foi enganada no Éden. Entrou o intervalo, a pastora correu para a Bíblia e ficou branca, feito um lençol. Ela nunca tinha visto esse texto. Uma pastora nunca tinha visto esse texto. O que mostra que, infelizmente, a preparação teológica e bíblica dos nossos ministros e das nossas ministras está muito longe do desejável. Por isso, aí, graças a Deus, nós temos a AGRADE, né, para suprir essa deficiência, e o Seminário Batista Livre, né, do Jamierson, também se propondo, além de outras escolas, a suprir essa necessidade, né? É muito importante que a gente estude as Escrituras para começo de conversa, para depois estudar teologia. Bom, aqui em Timóteo está escrito: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Pergunto, sujeição a quem? Não é ao marido? É o que a lei diz, é o paralelo ao texto de Coríntios, né? A lei determina a sujeição da mulher. Veja, eu estou defendendo aqui a não proibição bíblica para o pastorado feminino. Não estou defendendo a falta de sujeição, e vou usar uma palavra mais forte ainda, de subordinação da esposa ao marido. Eu creio no plano divino que a esposa é subordinada, sim, ao marido. Essa ideia de que ela é absolutamente igual não é bíblica do meu ponto de vista, e sustento. Nos textos neotestamentários em que se trata da submissão feminina, como bem lembrou o pastor Walter, o marido está sujeito a Cristo e Cristo está sujeito a Deus, certo? Porque Cristo é o cabeça de todo marido, cabeça do homem. Ok. Por acaso Cristo e o homem são iguais? Ou Cristo é superior? O homem, o marido, não está subordinado a Cristo? Obviamente que está. A igreja não está subordinada a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja está subordinada a Cristo. Subordinada, ela não é igual. Então, essa ideia de que a esposa é igual ao homem, essa é uma ideia do feminismo. Não aceito isso. Então o homem é superior? Não. Aquilo que o irmão colocou é perfeito. O papel do homem é diferente do da esposa. O papel do marido ele é o líder, assim como Cristo é o líder da igreja. O papel de liderança. E quando ele fracassa, o fracasso não é da esposa, é do marido. E uma vez eu ouvi, acho que é Larry Coy, um pregador americano, ele falou assim: olha, esposas, se você tem um marido teimoso, Deus vai lidar com ele por meio do fracasso. Porque o fracasso é a pior experiência que o homem sofre, o masculino. A pior coisa que tem para um homem é fracassar, em qualquer área. A mulher não. Obviamente, ela não fica feliz em fracassar, mas ela supera isso com uma facilidade muito maior do que o homem. Então, o papel do homem é de ser líder.
e a mulher está sujeita ao marido, não aos homens, ao marido. Aí Paulo continua aqui. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Aí é uma divergência na tradução que o pastor Walter usou. A minha tradução é mais literal, né? Lá que ele usou não permito que use autoridade de homem. O que o texto está falando é usar autoridade sobre o marido, como muita mulher faz. Não é de hoje, desde os tempos de Paulo, né? Mas que esteja em silêncio. Então, a mulher tinha que ficar quieta, como diz lá em 1 Coríntios 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Novamente, a ideia de ascendência do homem, do marido, sobre a esposa. Porque Adão era marido de Eva, não é? Era marido de Eva. Então, ele está falando de relacionamento entre casados. É isso que eu estou dizendo. Quando fala homem e mulher nesses textos, Paulo está se referindo a casais. A submissão da esposa ao marido. E Adão não foi enganado, mas a mulher, a esposa dele, foi... mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí eu vou fazer uma pergunta para depois o pastor Walter responder. Paulo está dizendo, então, com todas as letras, que há uma deficiência emocional e intelectual na mulher? É isso que o texto está dizendo? Se for, aí eu me dobro. Não, a mulher não pode ser pastora porque ela é intelectual e emocionalmente inferior ao homem e Deus disse isso. Eu não vejo isso aqui. Depois eu vou falar. E acrescenta o texto. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Está vendo como Paulo está falando de mulheres casadas? Quem é que pode dar à luz filhos? As solteiras? Hoje, né? A sociedade permite, o que é um absurdo sem tamanho. Mas, nos tempos bíblicos, era só a esposa, a mulher casada, que podia gerar filhos. Então, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. O papel dela seria o de gerar crianças. Tá. A minha resposta... Eu vou deixar para dar a resposta sobre essa deficiência da mulher, depois eu ouvi o pastor Walter. Mas eu já vou falar do que ele mencionou também sobre o papel da mulher na criação, né? A mulher tem papel diferente, mas, segundo o pastor Walter, ela é vulnerável. Veja, aqui nós temos uma diferença... Qual que é a palavra que se usa em hermenêutica, né? Sim. Se a gente fizer a leitura do jeito que o pastor Walter fez, ela é uma leitura anacrônica. A mulher, nos tempos apostólicos, e até bem recentemente, não tinha o mesmo acesso à instrução e à informação que as mulheres têm hoje. Os hebreus... Os meninos hebreus eram ensinados, aprendiam a ler e escrever na sinagoga. Uhum. A mulher não. Por isso que Paulo fala, está com dúvida? Pergunte ao marido. O marido sabe, mas a esposa não sabe. Hoje mudou tudo. A maioria dos maridos nem crente é. E quando é, como o senhor bem muito propriamente falou, os homens são uns bananas na obra de Deus, uns bananas, banana passada, não é nem banana Pastor, madura. Quem está aqui do meu lado não fica contra a minha ideia, não. Não. Então, hoje as mulheres sabem mais a respeito de Deus, da fé, da Bíblia, né, do que os maridos. Mas nos tempos de Paulo, quem estudava eram os homens. Quando Paulo fala aqui que a mulher foi enganada, e por isso ele não permitia que ela ensinasse, é porque ela não tinha instrução devida. Né? E assim como Eva, caiu em transgressão. Né? Quem tinha recebido a instrução a respeito do fruto e tudo mais foi Adão. Quem estudava a Torá era o menino, né? Portanto, o futuro marido. Por isso a mulher não podia ensinar. E, para completar a minha fala, não pode ensinar na igreja. Tá bom. Mas
Eunice e Ana ensinaram Timóteo. Então, o senhor está respondendo a minha pergunta. Onde é que está na Bíblia que a mulher pode ensinar a criança? Elas ensinaram Timóteo na casa delas, na igreja, né? O texto que o irmão mencionou de Timóteo diz, não permite que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, ou autoridade de homem, porque só o homem tinha autoridade para ensinar. Eunice e Ana não eram pastoras. Elas educaram o filho. Aqui, em Timóteo, diz assim, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Subentende-se que você vai dar à luz filhos e educá-los nos caminhos do Senhor, igual fizeram Eunice e Ana. Mas nós temos um outro exemplo no Novo Testamento onde se contesta de forma muito forte a proibição da mulher ensinar homens. É o caso de Priscila, Áquila e Apolo. Priscila e Áquila eram um casal, eles estavam na sinagoga, ouviram Apolo falar e perceberam que ele tinha muita inclinação ao evangelho, mas não conhecia o evangelho completo. Ele conhecia só a mensagem de arrependimento de João Batista. Levaram-no para a casa deles, do casal, e lá os instruíram Apolo devidamente, que depois se torna um grande servo de Deus e tal. Paulo vai mencioná-lo. Ele até rivaliza com Paulo lá em Corinto, né? Enfim, Priscila, Áquila e Apolo estavam reunidos numa casa, certo? Falando sobre as Escrituras. Jesus disse assim, quando 2 ou 3 de vós se reunirem em meu nome, ali estarei. Era uma igreja. Depois, mais tarde, Paulo vai dizer que havia uma igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. E Paulo usa o nome dela em primeiro lugar, em igualdade com o marido Áquila. Quem instruiu Apolo e quem comandava a igreja era Áquila e Priscila. Priscila estava lá. E não houve nenhuma restrição do apóstolo Paulo em relação a isso. E depois eu tenho outras evidências paulinas sobre mulheres falando e ensinando na igreja, fora desse contexto de sujeição ao marido. Não ensinando o marido, mas ensinando como qualquer ensino é feito em público na igreja. Mas antes eu queria ouvir o pastor. E infelizmente nós não vamos ter tempo para tantas argumentações. Nós vamos precisar encerrar o bloco. Então tem 10 minutos ainda, pastor, e aí a fala é sua para a gente encerrar. Tá bom? Porque ele fez tantas perguntas que... O Weber falou, mas eu deixei muitas ele perguntas. Construiu todo o entendimento dele. Então o irmão fala, a gente encerra esse bloco, depois volto para as considerações finais. Tá bom. E conclusão. Vamos lá, pastor. As mulheres, como cristãs, elas não estão sujeitas só ao marido. O homem cristão, assim como a mulher cristã, eles também devem estar sujeitos aos seus presbíteros. O livro de Hebreus vai falar que nós devemos ser sujeitos aos nossos presbíteros. Por isso que lá, o presbítero, ele não pode ser alguém que apresenta um currículo. Ele deve ser alguém que tenha autoridade reconhecida pela comunidade. Por isso que ele vai falar das qualificações lá, tá. E entre essas qualificações, ele vai falar assim, esposo de uma só mulher. Quando Paulo vai escrever lá para os presbíteros de Éfeso, ele fala que eles têm que ter autoridade para ensinar as Escrituras. Então, a mulher e o homem que faz parte de uma igreja, eles estão sujeitos aos presbíteros da igreja. Se eles não estiverem sujeitos aos presbíteros da igreja, acabou a igreja. E não é pelo fato só de estar 2 ou 3 reunidos que é igreja, porque igreja é quando você sai de casa para congregar. Eu vou dar um exemplo aqui. Paulo estava na casa de Filipe, e Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Ok? Quando Paulo precisou ser orientado, não foi aquelas 4 profetisas que orientaram a Paulo. Deus teve que enviar Gabo de um outro lugar, que era um profeta, para falar com Paulo, porque as mulheres eram proibidas de ensinar a profetizar para homens. Você vê que a coisa aqui ela é bem genérica. Então, na casa de Filipe tinha 4 profetisas que profetizavam. Mas quando Deus precisou falar com Paulo,
ele enviou Gabo para que Gabo pudesse falar com Paulo. Eu queria falar o seguinte, que, voltando ao aspecto, né, que a nossa cultura já de décadas, ela infantilizou tanto o homem e ela feminilizou tanto o homem, que hoje as mulheres sofrem por causa disso. Olha a dificuldade que as irmãs das nossas igrejas, de uma forma geral, têm para encontrar um homem de verdade para se casar. Por quê? Porque o papel do homem, ele foi tão descaracterizado na nossa sociedade. Eu sou mais ou menos da idade do pastor Heber, e se a gente for lá para os início dos anos 60, tinha uma série de séries de televisão, Perdidos no Espaço, Os Waltons, Os Pioneiros, e algumas outras séries, Papai Sabe Tudo, que a autoridade era do homem. Era do homem. No final dos anos 50, início dos anos 60, começou a introduzir, sem que nós percebêssemos, um papel de idiotização dos homens. Então, aí você começa a pegar alguns desenhos, eu vou citar alguns aqui, que todo mundo conhece, pelo menos a gente que é um pouquinho mais antigo. Os Flintstones, você conhece os Flintstones? Sim. Quem que era o esperto da casa? A mulher. E ele era o quê? O Fred. Bonachão, né? O bobão, né? Bobão. A Beth ou o Barney? Quem era o esperto? A Beth. E o Barney? Também, bobão. Você pega os Simpsons. Quem que é esperta? A menina, a menina e a mãe. E a mamãe, a mãe. Isso. O Simpson lá, eu não sei nem, esqueci até o nome dele. Homer. O Homer, um bobão. Você pega aquela série Os Dinossauros. Quem era? Então você percebe que essa cultura, ela foi sendo derrubada aos poucos sem que a gente percebesse. Então, hoje, os homens, eles ocupam um papel secundário. Pastor, em 2017, eu fiz uma viagem com o Franklin Ferreira, o Luiz Saião e Jonas Madureira. Nós fizemos uma viagem dos 500 anos da Reforma Protestante. E fomos na igreja dos Valdenses, fomos na igreja de Zwinglio, de Lutero, de Calvino. Sabe o que acontece lá? Todas essas igrejas, com pastoras, bispas, e aderindo ao movimento gay. Então, nós estamos, aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma fase em que nós estamos derrubando o papel do homem na direção da igreja. A próxima geração já vai enfrentar uma batalha diferente, que é a consagração de pastores gays e mulheres lésbicas no ministério. Porque a fundamentação é a mesma. Eles pegam aquele texto assim, ó, de Gálatas 3:28. Destarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então eles pegam esse texto aqui, e falam, não tem diferença entre homem e mulher. Não tem diferença, eles são iguais. Então, tanto faz ele ser homem, mulher, ou gay, ou lésbica, para Cristo é o mesmo texto que serve para dar respaldo à liderança feminina dentro da igreja, é o mesmo texto que depois é usado para se consagrar pastores gays e pastoras lésbicas. A Europa já passou por isso? A Europa já passou por isso? Os Estados Unidos já passou e estão passando por isso, e brevemente o Brasil vai passar pela mesma coisa. Quem viver, verá. Eu só queria sugerir para os irmãos, em 1994, o John Piper esteve aqui no Brasil, 94, e ele pregou na Conferência Fiel, e ele falou sobre o papel feminino na liderança da igreja. Maravilhoso aquela pregação. E interessante, porque parecia que ele estava falando um assunto que não tinha nada a ver. Porque era 94, nós não estávamos enfrentando aquele problema, mas ele estava falando o problema que eles estavam passando na igreja nos Estados Unidos. Sim. Se você pegar o que ele falou em 1994, é o que a igreja brasileira passa hoje. Então eu recomendaria que vocês assistissem aquela pregação que tem do John Piper na Conferência Fiel de 1994. Porra, infelizmente eu vou precisar encerrar o bloco. Tá bom. Sei que tinha muita coisa pra gente comentar aí, mas o nosso Eu não respondi nem metade das perguntas. O nosso tempo não permite.
se as agendas permitirem, a gente pode até fazer uma sequência da conversa. Então, a gente chama o intervalo. No próximo bloco, dá tempo só para as considerações finais e para a conclusão, porque é bem curtinho, tá bom? Ok? E depois a Angélica vê com vocês, e vocês toparem, e vocês voltam, porque eu gostei demais. Eu tô aqui aprendendo muito. Ó, antes do intervalo, vamos deixar aqui as informações da Agrade, e o Weber já citou aqui no meio da fala dele, e se você que nos assiste, ó, quer se aprimorar no conhecimento teológico, no conhecimento das Escrituras Sagradas, lapidar o dom, o talento que Deus colocou na sua vida para o ministério, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. 11, porque o telefone da Secretaria-Geral é aqui em São Paulo, 3115 0819. Anotou? Amanhã, horário comercial, você entra em contato com a Agrade, tira todas as suas dúvidas, conhece os modelos, a forma de ensinar da Agrade, faz todas as perguntas, que eu tenho certeza que você vai se encaixar e vai ser o próximo aluno da Agrade também e, ó, vai ser bênção na sua vida, tá bom? Então vai lá, procure pela Agrade a indicação do Vejam Só, uma parceria aí há mais de 20 anos, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT, o site da HIT. Tá cansado de ficar zapeando aí, trocando de canal? Nada mais te agrada? Sempre a mesma coisa? Vem pra HIT, vem conhecer a nossa programação. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Uma programação pensada e preparada para você e para toda a sua família. Pode deixar a televisão ligada 24 horas que não vai ter problema e vai ser bênção para você, tá bom? Então aí as redes sociais e no site também você acompanha a nossa transmissão ao vivo, tá? Tudo lá para você. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. E a pergunta de hoje é: o pastorado feminino é bíblico? Tenho certeza que no primeiro bloco você já pegou as argumentações e já pôde montar a estrutura aí do seu pensamento. É óbvio que tem muita coisa ainda para aprofundar e, infelizmente, pelo tempo a gente não consegue. Mas o reverendo Weber Cocarelli e o pastor Walter Reggiani tiveram a oportunidade no primeiro bloco colocar as argumentações, os pontos, eles defendem os textos bíblicos que, inclusive, dão apoio a isso. E agora, nesse bloco, pela limitação do tempo, eles vão fazer as considerações finais e a conclusão do pensamento deles para vocês, tá bom? E aí depois eu coloco o resultado da nossa enquete aí, que eu confesso que também foi surpreendente, tá? Mas fica ligadinho aí. Então, o pastor Walter vai ter a oportunidade de começar o bloco, já que no primeiro bloco quem começou foi o Weber. Então, o irmão faz as considerações finais. A conclusão, o reverendo Weber vai ter o privilégio de encerrar, então, o programa de hoje. Por favor, pastor Walter, 4 minutos, nós vamos marcar o tempo aqui. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade aqui de estar participando desse programa. Aliás, pastor, desculpe interromper. O irmão até comentou da viagem que fez no final do bloco à Europa. Inclusive, o irmão faz parte da Coalizão pelo Evangelho também, né? É uma plataforma... Fala bem rapidinho aí pra gente, pra quem nos assiste, poder pegar e se aprofundar no conhecimento também, que tem muito material bom por lá. Lá nas mídias sociais lá da Coalizão pelo Evangelho, lá tem materiais riquíssimos à disposição aí de todo o povo de Deus. Então, eu convidaria vocês para acessarem esse material lá da Coalizão pelo Evangelho. Ele citou alguns, ele é só gente fraca. Jonas Madureiro, Franklin Ferreira, Augusto Renato Vaz, os caras mais ou menos, bem mais ou menos. Agora sim, pastor, 4 minutos, vamos lá. Durante toda a escritura lá, o papel do homem, ele é diferente do papel da mulher. Deus dá uma ordem para Adão, Eva é enganada, e quando Deus procura eles no jardim, ele não vai procurar Eva, ele vai procurar Adão. O que você fez, Adão? Uma das mulheres mais brilhantes, responderam indiretamente aquela pergunta do pastor, as mulheres são brilhantes, e em muitas situações muito mais brilhantes do que os homens. Haja visto ali a Abigail, por exemplo, né? Com o marido. Jezabel era uma das mulheres mais brilhantes das Escrituras. Eu não tô falando a respeito de caráter, não estou falando assim. Sim. Falando em matéria de inteligência, de liderança. Brilhante aquela mulher.
E ela fez o povo pecar, levou Acabe a pecar, etc. Tal. Usando uma expressão que o pastor Heber usou, Acabe era um banana, não é? Era um E Jezabel banana. brilhante. Só que quando Deus mandou Elias, ele não mandou ele procurar Jezabel. Mandou ele procurar Acabe. Você levou o povo a pecar. E nem falou de Jezabel. Falou depois a sentença, a ira de Deus sobre ela. Ele falou. Mas, na autoridade, ele falou sobre Acabe. E eu quero citar aqui um texto, lá do Apocalipse, da igreja de Tiatira. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Só elogio. Tenho, porém, contra ti, eu estou contra você nisso, o toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Então, quer dizer, outra Jezabel aqui, que nós não sabemos nem se está sendo usado um apelido aqui para ela, fazendo aquela relação com a esposa de Acabe, né? Mas ele fala de Jezabel. Toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, porque tem muito isso. É a própria mulher que ela se declara que ela é pastora, ou então ela força que o marido a consagre. Essa é a história. Que a si mesmo se declara profetiza. Qual que é os dois pecados que ela comete? Não somente ensine. Jezabel estava ensinando na igreja de Tiatira. E Deus fala assim, Cristo fala assim, eu tenho contra ti que vocês toleram que Jezabel ensine. Olha, mas não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Aqui está falando de problema sexual? Não está falando. Essa prostituição aqui, ela é espiritual. Eles são levados à idolatria. E você pode pegar que todas as seitas cristãs, que eu não vou nominar aqui, 30 segundos para concluir. A grande quantidade de mulheres, porque elas são mais frágeis. Não é que elas são inferiores intelectualmente, mas elas são mais frágeis. Elas são mais emocionais. E eu, para encerrar, eu quero ler um texto aqui, só para encerrar. Para os homens. Gênesis 7:7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu quero dar uma palavra para os homens, que os homens devem assumir o seu papel criado por Deus na liderança de seus lares, na liderança da sociedade e na liderança da igreja. E que naquele último dia, cada um dos homens possam apresentar as suas mulheres, os seus filhos e as mulheres de seus filhos. Obrigado, pastor. Desculpa cortar, só questão do tempo mesmo, que Deus continue abençoando. Muito obrigado pela contribuição. Certeza que quem acompanhou foi abençoado e edificado com o raciocínio que o irmão defendeu aqui. Os contatos do pastor Walter à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Heber, a mesma oportunidade, 4 minutos para as conclusões. Eu vou ser bastante objetivo para aproveitar esse tempinho, né? Muito importante a palavra do pastor Walter, lembrando a reprimenda do Senhor Jesus à igreja de Tiatira, que tolerava Jezabel. Não pelo fato dela ser mulher, mas por aquilo que ela fez lá, né? Levando a prostituição espiritual e doutrinária àquela igreja. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo reiteradamente falou de profetizar na igreja. E ele fala que todos poderiam profetizar, uns após os outros, para serem instruídos e encorajados. Então, profetizar na igreja é ensinar também, né? Afinal de contas, para que todos aprendam e sejam consolados, diz outra versão. Todos. Mas a mulher não pode profetizar, porque logo em seguida ele fala que a mulher permaneça em silêncio. Em 1 Coríntios 11, portanto, antes desse texto, Paulo fala assim, mas toda mulher, aí não é esposa, certo? Toda mulher,
casada ou solteira, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a própria cabeça. Ué, ela podia profetizar, desde que tivesse com a cabeça coberta, mas não podia pregar? E profetizar é ensinar? Certo? Em Atos, capítulo número 2, para fugir dos textos paulinos, o apóstolo Pedro diz que, citando uma profecia de Joel, nos últimos dias, Deus derramaria o seu espírito e, como resultado, o que é que aconteceria? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Depois, no verso 18, diz, meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Todos igualmente profetizarão. Por isso, Gálatas vai dizer que em Cristo todos nós somos iguais. Não há, hoje, limitação intelectual ou emocional. Disso eu discordo do meu querido irmão, né? O texto de Timóteo, que fala que Eva foi enganada e por isso a mulher não podia ensinar na igreja, se refere a uma limitação daquele tempo em que as mulheres não aprendiam sequer a ler. Hoje, né, não todas, né, mas a maioria não era levada à escola. Hoje, as mulheres são, de longe, até mais instruídas do que os homens. Portanto, essa restrição desaparece. E Paulo permite que as mulheres profetizem na igreja, desde que elas tenham a cabeça coberta por outra questão cultural, né, que em outro tema aí, outra oportunidade, a gente pode discutir. Por essas razões, eu não vejo proibição na Bíblia para que as mulheres exerçam o pastorado. E termino dizendo o seguinte, um outro problema muito grave que nós temos é enxergar o pastor como o administrador da igreja, como se ele fosse o líder de uma empresa. Isso é errado. Pastor não é administrador. Pelo contrário, na Bíblia, no Novo Testamento, quem administra os bens da igreja são os diáconos. Uhum. Não são nem os presbíteros. Nisso a igreja presbiteriana peca. Rapaz, ainda terminou lançando uma granada ainda aí. E não é? Os presbíteros. Ué, Atos 6, está lá. Essa daí é uma outra discussão que eu acho incrível, que eu queria um dia poder fazer, não sei se a gente consegue, porque hoje, infelizmente, os diáconos, o que eles fazem é a chave da igreja. Só que daria para a gente debater que eu concordo inteiramente com o pastor Heber. Eu teria que trazer outro, porque eu concordo inteiramente. O diácono ficou restrito a porteiro hoje. Nesse aspecto. Isso está errado. É só isso. Não, e distribuidor de ceia. E olhe lá, hein? Não, só na Batista. Na presbiteriana, quem distribui a ceia é o presbítero. É o presbítero. Eu preciso encerrar. Heber, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela contribuição. Os contatos do reverendo Heber estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Manda todos os textos que você tem contra aí, o pastorado feminino para ele lá, para ele ver lá. Tá bom? Pode mandar mensagem lá para ele. Ó, põe na tela aí o resultado da enquete que a gente precisa encerrar, o tempo já acabou. A gente perguntou como é que você enxerga o papel das mulheres na liderança. 46% votaram na igualdade de oportunidades, 48% restrito aos homens, e eu fiquei surpreso porque eu achei que as mulheres iam perder de lavada. Normalmente aqui o pessoal do Vejam Só é mais contra do que a favor. Os comentários são sempre contra. 6% foram na opção Heber Cocarelli lá, que não sabe. Espero que tenham aprendido hoje com o Heber aqui e com as contribuições também do pastor Walter. Obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanhou. Hoje o Vejam Só termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa preparado com muito carinho para você. Um forte abraço e até a próxima.